ler a nossa palavra, vem aqui a da Miriam. Miriam, Evandro, vem aqui, faça favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bênção, né? Casalzinho é uma bênção, né? E o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Amém? O Evandro, o privilégio para estar revestindo a tua amada, na hora que ela estiver guerreando aqui, você está intercedendo por ela. Amém? Deus abençoe. Deixa Deus falar conosco. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, coloca a Miriam diante do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar usando a vida dela como instrumento, Pai. Dando sabedoria, autoridade e poder, Pai. Enche ela, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que os dias têm sido difíceis, Pai, mas dá um renovo para ela, Pai. Assim que ela ministra a tua palavra, Senhor, fala conosco, mas ao mesmo tempo renova ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá força, Pai, aquele que está cansado, Pai. Dá alegria ao que está entristecido, Pai. Levanta o que está caído, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Abram as vossas Bíblias. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas 4. Confesso que eu estou um pouquinho mais nervosa do que o costume. Eu cheguei aqui sentindo uma opressão terrível, mas a graça do Senhor é sobre nós e nada vai impedir da palavra do Senhor ser ministrada sobre as nossas vidas. E eu creio que o Senhor tem algo novo sobre as nossas vidas. Não se preocupe se eu parar, se eu chorar. O Senhor vai dar graça e a palavra vai ser ministrada. Aleluia. O inimigo, ele vem tentando de todas as formas parar. Ele vem tentando barrar. Só que maior é o Senhor Jesus Cristo que está conosco. Aquele que nos chama e aquele que nos justifica. Aquele que nos envia e que nos garante. Né? Aleluia. Uma palavra muito conhecida, que o pastor até ministrou esses dias. Mas eu não tenho dúvida do que é isso que o Senhor tem para nós essa manhã. O Senhor tem uma revelação nova da parte dele para nós. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhes o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda tentação ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Pode se aceitar em nome de Jesus. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, que está no Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos.
com algumas diferenças, falando a respeito da tentação de Cristo. Aleluia. E é engraçado que na lei dos judaicos fala que para um homem se tornar maduro para falar sobre o nome do pai dele, para falar e representar a sua família, ele tem que estar por cerca de 30 anos, e Jesus tinha por cerca de 30 anos. Aleluia. E Jesus estava ali falando o nome do Pai. Só que era necessário Jesus ir até o deserto para sofrer aquela tentação. Aleluia. Só que algo me chama a atenção. A palavra vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. E eu me pergunto, o que faz uma pessoa suportar os processos da vida? O que faz uma pessoa suportar as aflições? O que faz uma pessoa resistir às tentações? O que faz uma pessoa sair triunfante de uma tentação? De uma provação a qual o Espírito Santo nos leva, porque a palavra diz que o Espírito estava cheio, Jesus estava cheio e que Jesus foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto. Se não uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. E o Senhor ministrou no meu coração do que nós temos se enchido nesses últimos tempos. O que está de fato dentro dos nossos corações. Do que nós temos preenchido a nossa alma, o nosso espírito. Porque só vence o processo, só passa pelo deserto aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais forte você vai estar. Quanto mais forte você estiver, mais longe você vai chegar. Quanto mais de Deus na sua vida você estiver, mais são as chances de você sair triunfante. Aleluia. Imagine que nós somos um recipiente, nós somos esse copo. Qual será a chance? Vamos dizer que se enche de filmes, séries, com todas as suas vontades carnais, com todas as coisas vãs que este mundo nos oferece, e o outro se dedica para a obra do Senhor, se dedica na leitura da palavra do Senhor, se dedica em falar com o Senhor, se dedica em construir uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Qual dos dois tem mais chance de sair triunfante do deserto depois de uma tentação? É necessário nós sentirmos o Espírito nesses últimos tempos. Eu ouvi que o ser humano, aquele que não é cheio do Espírito Santo, ele está cheio de si mesmo. Não tem meio termo, né? Ou nós estamos cheios de Deus, ou nós estamos cheios de nós mesmos. E as nossas vidas refletem isso. As nossas ações refletem isso. As nossas atitudes refletem do que nós estamos cheios. Você já percebeu que quanto mais cheio de Deus nós estamos, mais nós queremos falar de Jesus? Aleluia! Você percebe que quanto mais cheio de Jesus que nós estamos, mais nós queremos evangelizar? E quanto mais cheio de nós mesmos, mais nós queremos fugir dos nossos propósitos, do chamado que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Mas o Senhor está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é um ato contínuo. É um ato que nós vamos ter que fazer todos os dias até que o Senhor venha. É algo que nós vamos ter que nos ajoelhar, nos prostrar e pedir, Senhor, enche a minha vida. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Eu não quero só ser cheio para ter para mim mesmo, mas eu quero transbordar para ter para aqueles que estão ao meu redor. Aleluia. Só que os que estão cheios participam do ministério de Cristo. Vocês conseguem me entender? Efésios 5:1 diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, nós precisamos imitar ao Senhor em seu ministério. Segundo João 14:12 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então aqueles que estão cheios do Espírito Santo fazem também as mesmas obras que Cristo estava fazendo e que Cristo faz também através das nossas vidas. Aleluia. Lucas 4:18-19, nós sabemos quais são as obras do Senhor. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia.
Aleluia. Entenda que você precisa ser cheio do Espírito Santo para cumprir o teu chamado. Entenda que você precisa ser cheio do Espírito Santo para cumprir aquilo que outrora Jesus cumpriu. Sem o Espírito Santo não é possível cumprirmos este propósito. Como vamos falar com propriedade a respeito do Espírito Santo se nós estivermos vazios? Como vamos falar com propriedade para as pessoas se encherem do Espírito Santo para se converter se muitas das vezes nem nós mesmos estamos convertidos? E o Senhor tem dito: enchei-vos do Espírito nesses últimos tempos. Porque o Senhor está querendo fazer algo novo na igreja aqui na terra nos últimos dias. Eu não sei se vocês têm sentido, eu creio que nós da liderança, a igreja, este ministério tem sentido isso. Algo novo da parte do Senhor está vindo e só vai viver aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Aleluia. E é necessário dizermos não a nós mesmos. Detalhe: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido também pelo Espírito Santo. Em Marcos capítulo 1, nós vamos falar muito da palavra hoje. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, 12, a palavra vai dizer que ele foi impelido ao deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, ele foi lançado, ele foi empurrado. Sabe o que isso quer dizer? Que é o Espírito Santo que nos joga para o propósito que o Senhor tem para nós. Mas como nós vamos correr para o nosso propósito se nós estivermos vazios? Se o Espírito Santo de Deus não estivermos em nossas vidas. É por isso que nesses últimos dias o Senhor tem dito, e eu digo e repito: enchei-vos do Espírito Santo. Essa vai ser a palavra de hoje: enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando vier o dia mau, quando vier a tentação, nós vamos suportar. Porque segundo a palavra, é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é Ele que nos ensina a orar, é Ele que leva ao Senhor com gemidos inexprimíveis as nossas súplicas. Então, como nós queremos viver uma vida sem o Espírito Santo? Aleluia. E muitos estão indo no nome do Senhor. E qual é a diferença de ir no nome do Senhor e ser enviado pelo Senhor? Imagine, nós sabemos o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Amém? Todos sabem. Imagine que eu vou lá no Rio de Janeiro, no nome do Senhor, falar algo para aquele povo. O que será que pode acontecer? Agora imagine que Deus fala assim: Miriam, eu vou te enviar lá e você vai falar do meu evangelho. Qual vai ser a diferença? Muitos estão indo, mas não estão sendo enviados pelo Senhor, porque estão indo vazios, cheios de si mesmos. Aleluia. O Senhor está dizendo: espere eu te enviar. Vá onde eu te mandar. Fala o que eu te mandar falar. Faça o que eu te mandar fazer. E sendo assim, eu vou te garantir. E sendo assim, o diabo não te toca. E se te tocar, vai ser porque eu permiti, vai ser para a glória do meu nome, diz o Senhor. Aleluia. Porque o inimigo, ele só vai até onde o Senhor permite que ele vá. Na vida do crente que é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas, segundo tópico que o Senhor falou no meu coração: a palavra como espada. Preste atenção. Versículo 3. Deixa eu ver, estou lendo errado, né? Versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que transforma em pão. Antes de falar da palavra, preste atenção. O diabo está dizendo: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se nós lermos os versículos antes, nós vamos ver o céu se abrindo sobre Cristo no batismo dele, e o Senhor dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E logo em seguida o diabo chega: mas se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E sabe que o Senhor me leva a duas coisas. Primeiro, o diabo tentando fazer assim para nós: ó, você não é o filho? Cuide de você mesmo. Você não precisa do pai. Você pode fazer. Você pode ir. Você pode ir lá, vai. Você não é o filho de Deus? Pode fazer. Vai lá. Aleluia. E também, o diabo vem muitas das vezes tentando deturpar a nossa identidade de filhos, dizendo: você não é o filho porque você ainda não foi curado. Você não é filho
Por que ainda as portas não se abriram? Você não é filho? Por que essa situação ainda dentro do seu lar? Por que os seus filhos, seus esposos, seus parceiros, por que continua ainda tudo bagunçado? Você não é filho? Cadê o seu pai? Aleluia. Mas irmãos, eu chego na hora certa. Há um período que nós temos que passar pelas provações, mas chega o tempo de escape do Senhor sobre as nossas vidas. Ao momento do Senhor dizer, chegar e falar, basta, eu cheguei para mudar a situação. É por isso que nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. E eu te pergunto, é possível viver sem o Espírito Santo? É possível nós vivermos essas maravilhas do Senhor sem o Espírito Santo? Mas preste atenção, nós falamos muito a respeito ao diabo falou, Salmos 91. Mas preste atenção. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então quem falou primeiro a palavra foi Jesus. Por quê? Porque a palavra tem que estar nos nossos lábios. A palavra é a arma do crente, irmãos. A palavra é a espada que os crentes têm que estar nas mãos, tem que estar na mente, tem que estar nos lábios, tem que estar no coração. Preste atenção, Efésios 6,17, a respeito das armaduras, diz assim, ó, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. E tem muitos crentes tentando guerrear sem a palavra. Muitos crentes querendo ir sem conhecer as Escrituras. Como nós vamos vencer se nós não conhecermos as palavras deste livro? Como vamos nos defender? Como vamos também atacar? Se não conhecermos o que Deus fala a respeito de todas as coisas. A palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela corta para os dois lados. Ela tem para o seu corpo, ela tem para o seu físico, ela tem para a sua alma, ela tem para o seu espírito, ela tem para o seu casamento, ela tem para as suas finanças, ela tem se você está com algum problema familiar, ela tem para tudo. Todas as áreas. A espada é a palavra, é a espada do crente. Então, primeiro, enchei-vos do Espírito Santo. Segundo, vai aonde somente o Senhor te enviar. Use a palavra, que é a tua espada. Que arma você tem usado no meio da tua guerra? Porque muitos usam, sabe qual espada, qual arma? A da intriga pelas redes sociais. Os cutucões, sabe? Aqueles posts que é para atacar, está usando a arma errada. O Senhor está falando, a minha palavra é a tua espada. Use ela. Porque quando você usar ela, você sairá vencedor. Você sairá vitorioso. Aleluia. Terceiro, bem rapidinho. As propostas e mentiras de Satanás. Aleluia. Versículo 6 de Lucas. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim foi-me entregue e dou a quem eu quero. As propostas de Satanás, preste atenção, ela vem com um embrulho muito bonito. Ela vem com coisas que nos atraem. Mas no final é morte, é laço. Ele promete, eu vou dar como se ele tivesse alguma coisa. Eu vou fazer como se ele tivesse algum poder. Só que maior é o Deus que está no céu. Maior poder é o do nosso Deus. Aleluia. Preste atenção, cuidado com as propostas. Preste atenção como o diabo tentou tirar o foco de Jesus para que ele não chegasse na cruz do Calvário. Ele tentou de todas as formas, ele tentou de um jeito, não foi, de outro jeito, não foi, mas ele tentou. E durante 40 dias a palavra vai dizer que Jesus foi tentado. Ele estava rodeando Jesus por todos os lados, tentando tirar o foco do seu realmente propósito, do seu verdadeiro propósito. E o diabo sabe como nos distrair. Ele sabe as nossas necessidades, irmãos. Ele sabe que às vezes nós precisamos de um emprego. Ele sabe como vir com as propostas para nos atrair. Ele não vai vir em algo que você não é tentado, ou que algo não vai ali dar aquele tique no seu coração. Aí ele prepara vamos supor na área financeira que ele prepara uma porta de emprego. Aí você diz assim, é de Deus.
Mas é tão de Deus que está te afastando do seu propósito. É tão de Deus que está te tirando da comunhão. É tão de Deus que está indo para longe e você não está percebendo. O diabo sabe as nossas necessidades também. Porque ele anda como um leão, bramando a quem possa tragar. Vocês têm ideia disso? De que o diabo ele anda pela terra, rodeando uma vida para ceifar? E às vezes a igreja do Senhor está tão cheia de si mesmo, preocupado só com as suas próprias coisas, e esquece de se encher do Espírito. João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus falou do diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não apegou a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois mentiroso é e é pai da mentira. Ele vem com as suas propostas, irmãos, prometendo tantas coisas para nós, e no final a gente acaba sem Jesus, sem nossa salvação, longe do Pai, longe da comunhão. Não foi assim com Eva? Você vai ter o conhecimento, você vai ser como Deus. E quando foi ver, eles estavam escondidos, nus, envergonhados, destituídos da glória de Deus. Porque é isso que o diabo quer fazer com a igreja do Senhor. Sabe, o foco não é mais tirar o crente da igreja, irmãos. O foco é distrair dentro da igreja. O foco é você estar aqui, mas você está longe. Estando aqui, estando perto de Deus e longe de Deus. Aleluia. As mentiras de Satanás. Aleluia. Ele vem prometendo, mas a palavra diz, Salmos 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor tem todas as coisas, irmãos. Tudo pertence ao Senhor. Ele vem, eu vou te dar, mas tudo pertence ao Senhor. A criação é do Senhor. Aleluia. Ele pode até ter, sim, domínios por aí fora. Uma certa autoridade, sim, nós sabemos disso. Mas é para isso que se levantou os filhos de Deus, para fazer aquilo que Jesus disse. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E só um crente cheio do Espírito Santo é capaz de desfazer as obras do diabo. Como nós vamos entrar no terreno do inimigo, como a palavra diz, as portas do inferno não prevaleceram. Ou seja, a igreja está atacando. Mas como vamos entrar no território do inimigo, vazios do Espírito Santo, aceitando as propostas de Satanás, às vezes sem perceber, ou até às vezes conscientemente, trocando a presença do Senhor por manjares, por momentos passageiros, por alegrias passageiras, quando só o Senhor tem alegria verdadeira. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, diz a palavra de Deus. É só na presença do Senhor você vai encontrar alegria. Só na presença do Senhor você vai encontrar aquilo que a sua alma, o seu espírito precisa. Então, sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. 4. Jesus é tentado, irmãos. Vamos ler. Ele levou também Jesus e ele colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti. Irmãos, preste atenção. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, tomamos decisões sem direcionamento de Deus. Nós achamos, nós pensamos que sabemos o que é melhor para nós. Aí nós tomamos as nossas decisões, nós vamos a lugares, nós fazemos coisas sem antes pedir a direção do Senhor, sem antes falar com o Senhor. Acontece coisas, nós dizemos: o Senhor vai cuidar, o Senhor vai fazer, o Senhor garante. Mas calma, irmãos. O Senhor garante aquele que é obediente e anda em seus caminhos. Aleluia. Não adianta querer viver no caminho todo torto e querer que o Senhor te garante. Não adianta querer levar uma vida toda errada e achar que Deus vai te garantir quando algo estiver prestes a acontecer de errado. Você quer que dê certo? Enchemos do Espírito. Com a palavra como espada. Resista aos manjares e propostas de Satanás. E não tente Deus. Não tente Deus. Deus é soberano. Nós precisamos aprender. Eu falo vocês, irmão, mas é primeiro eu. Nós precisamos aprender a falar com o Pai. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento.
Imagine a Ana Clara. Imagine que ela queira sair. Imagine que ela vai sair sem antes falar comigo. Vai sair com os amigos dela, mas sem antes falar comigo. Sem antes falar, mãe, eu posso ir, mãe, vai ser ali, vai ser com tal pessoa. Aí acontece alguma coisa, eu não estou nem sabendo de nada, nem foi me comunicado. Não houve diálogo, não houve comunicação. A minha filha não chegou até a mim. É a mesma coisa nós. Nós precisamos, nesses últimos tempos, aprender a ter relacionamento com o Senhor. Porque nesses últimos dias, nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja na terra. Eu creio que nós somos a última geração. E nós seremos a geração que vamos ver o nosso Senhor descer do alto para nos levar juntamente com Ele. Para morarmos com Ele, estaria onde Ele está. A nossa casa não é aqui, irmãos. Nós perdemos tanto tempo com coisas vãs. E esquecemos o nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor está contando comigo e está contando com você. Mas é verdade que Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Porque se você não quiser, Ele vai levantar o outro que queira. Ele vai levantar quem esteja disposto, quem está cheio do Espírito Santo, para que Ele possa enviar para desfazer as obras do diabo. Para encalar naquele canto e tirar os oprimidos e cativos do diabo. Para dar vista aos cegos, para fazer o coxo andar. Para libertar, para curar, para colocar as mãos sobre os enfermos. É isso que o Espírito Santo, é isso que Jesus espera de nós como igreja, irmãos. Preste atenção, as igrejas em geral estão perdendo o foco. Mas sabe o que veio no meu coração essa semana? Lembra de Elias na caverna com medo? Falou, certamente também eu vou morrer. Mas ele se esqueceu dos 7 mil que estavam guardados pelo Senhor. Ainda há remanescentes na terra. Ainda há profetas de Deus na terra. E vai ser enviado no tempo certo. O Senhor vai enviar os seus profetas. O Senhor vai fazer uma obra tão grande, irmão. Espere e verás o grande avivamento que virá sobre a igreja do Senhor antes do Senhor vir. E entenda que o avivamento, nós já dizemos, nós cansamos de dizer isso. Não é um movimento físico, embora o nosso corpo reaja ao Espírito Santo, não é verdade? Nós nos alegramos, lembra de Davi trazendo a arca? Quase nu, dançando, salteando, e Mical se escandalizou. Mas a presença do Senhor é tão maravilhosa nas nossas vidas, aleluia, que o nosso corpo reage, Ele quer pular, tem hora que dá vontade de picar no teto quando estamos aqui louvando ao Senhor. Porque é o Espírito Santo que está dentro de nós, irmãos. Imagine isso, nós somos templo. Nós somos morada no Espírito Santo e Ele deseja nos encher ao ponto de transbordar. Aleluia. Então imagine, não tenha medo. Se você está no deserto, se você está sendo provado, se você está sendo tentado, resista. E aproveite esse tempo, aleluia, para clamar pelo Senhor Jesus. Para dizer, Senhor, vem com grande glória e com grande poder. Porque muitas das vezes, irmãos, com as nossas próprias forças nós não conseguimos, mas o Espírito Santo, Ele nos sustenta. O Espírito Santo, Ele nos conduz. O Espírito Santo nos justifica. Testifica em nós aquilo que está no coração do Pai. Como nós vamos viver uma vida em comunhão com Ele? Se Ele é, quem está fazendo esse intermédio entre nós e o Pai. E assim como Cristo foi enviado, Ele dizia fielmente e firmemente, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu não quero passar pelo Calvário, eu não quero passar pela dor, mas eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. Nós precisamos ter isso em mente. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer padecer, irmãos. Ninguém quer ser provado. Mas nós queremos a glória. Nós queremos ser cheios, não é verdade? Ninguém quer. Mas quando nós nos disponibilizarmos de fato em verdade, com os nossos corações completos ao Senhor, irmãos, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Preste atenção. Em Marcos vai dizer que depois do Senhor ser tentado e o diabo ser vencido ali, Jesus saiu triunfante. A palavra vai dizer que os anjos chegaram para servir Jesus. Irmãos, o Senhor manda anjos para te servir. Não se contente com pouco. Não se contente com aquilo que o diabo está te oferecendo para te tirar da presença dele. Não se contente com os manjares, com as propostas, com a mentira. O Senhor tem algo melhor
Mas não é barganha, irmão, não entenda mal. Se Deus fizer, é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu vou glorificá-lo mesmo assim. Nós temos que ter isso em nossos corações. Ele faz, Ele é Deus, Ele não fez, irmãos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Yeshua, o Hamashia, a estrela da manhã, o princípio, o alfa e o ômega, a raiz da vida, aquele que abre, ninguém fecha, ninguém abre. Ele continua sendo Jesus. Ele não precisa provar nada para nós. Ele não precisa fazer quando nós queremos. Ele não precisa fazer do jeito que nós queremos, irmãos. Ele é Deus. Ele faz como quer, a hora que Ele quer. Nós só precisamos dobrar os nossos joelhinhos e dizer: Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo. O Senhor deseja nos encher. Esses últimos dias, irmãos, eu tenho sentido isso. Eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas desde o começo do ano. Eu falei: é chegado o tempo do Senhor fazer algo novo. Eu compartilhei, vocês lembram? E o Senhor vai fazer, irmãos. Se você se manter firme, se você permanecer no deserto resistente, com o braço forte do Senhor que nos sustenta, você vai viver isso que o Senhor tem prometido para a igreja. Agora, se você quiser viver, só ir falar no nome do Senhor, mas não ser enviado pelo Senhor. Se você quiser só gastar o seu tempo se preenchendo com tudo aquilo que não vai te acrescentar em nada, não é pecado, irmãos. Eu adoro assistir série. Mas eu falo sempre para na cara, como nós vamos resistir um dia mal se nós só se preenchermos com isso. Não há como suportar, irmãos. Não há como sairmos vencedores se nós não estivermos alinhados os nossos corações com o coração do Pai. Aí nós vamos clamar, e como o Senhor vai fazer algo? Ele pode ter misericórdia e nos ajudar. Mas não vai ser melhor nós termos um relacionamento concreto, firme, firmado na rocha que é Jesus Cristo, não na areia, mas um relacionamento firme que não se abala, irmãos. Quantos crentes têm se abalado? Aí Deus fala: espera, calma, agora não. Aí, né, faz bico. O irmão me cumprimentou, não vou vir mais na igreja. Irmãos, se vocês não soubéssemos o que é o reino dos céus, o que é a justiça do Senhor, o que é a presença do Senhor, nós não nos preocuparíamos com coisas tão pouquinhas. Nós nos preocuparíamos mais em ter um relacionamento sincero com o Senhor. É isso que Ele tem pedido da igreja do Senhor. Desde o começo da oração, o pastor já tem falado: é relacionamento sincero, é tirar os ídolos, irmãos. Está na hora de fazer uma faxina, de deixar os falsos deuses, os falsos profetas, os ídolos estranhos. E aqui o altar fala: esse é do Senhor. Aqui ninguém entra, aqui ninguém toma. É dele, é por ele, é para ele, até que ele venha. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo, o Senhor está dizendo. Porque o Senhor não promete dias fáceis, irmãos. Mas Ele fala: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, filha. Não ande cabisbaixo, não. Os anjos vão chegar no momento certo para te servir. Aguenta mais um pouquinho. Resiste mais um pouquinho. A providência vai chegar. Você vai viver aquilo que eu te prometi, diz o Senhor. No tempo certo. Eu não sou como o homem, diz o Senhor. Eu falo e eu cumpro, porque eu zelo pelas minhas palavras. Oh, Jesus. O Senhor não é como nós, irmãos. E eu falo de mim mesma. Eu falei: Jéssica, eu vou levar uma cestinha de aniversário para a Stephanie de café da manhã. Não levei, irmãos. Olha só. O dinheiro que era para ter chegado, não chegou, não deu certo. Aquela coisa, não levei. Mas nós precisamos ter palavra. Só fala aquilo que você pode cumprir. E isso vale para mim. Tenha um compromisso sincero com o Senhor. Se você disse: Senhor, eis-me aqui, quando o Senhor quiser te enviar, vai. Porque nós se esquecemos das orações que fazemos, mas o Senhor não se esquece, irmãos. Não podemos ser fogo de palha, não, irmãos. Não podemos ser só um momento de estar aqui e falar: Senhor, eis-me aqui, mas aí
O fogo está pegando lá, o Senhor está desejando nos enviar, nós estamos com medo. Queremos fugir. Vai, porque o Senhor não é como o homem, Ele garante. Se você for debaixo do jugo do Senhor, se submeta a Ele. Fique debaixo do senhorio de Cristo. Aleluia. Thalia, pode vir. Nós vamos adorar ao Senhor, porque este é o tempo da igreja se levantar pedindo o Espírito Santo. É chegar no tempo do Espírito de nós chegarmos ao Pai diante do Senhor com as nossas ofertas, com os nossos holocaustos fresquinhos diante do Senhor, para que Ele possa nos consumir, para que Ele possa nos enviar e nos usar. Aleluia. O Senhor não quer que sejamos fogo de palha, irmãos. Tem muitos já assim, muitos que só falam, muitos que estão falando, estão pregando, mas estão sendo preocupados com a própria barriguinha. Mas nós, irmãos, levante suas mãos. Nós, este ministério Filhos do Rei, nós somos um povo diferente. Você crê nisso? Nós somos aqueles que vamos nos responsabilizar em carregar a presença do Senhor, em ser cheio do Espírito Santo e transportar aonde o Senhor nos mandar e nos enviar. Aleluia. Você se dispõe a isso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Se dispõe, irmãos. Se dispõe a carregar a presença do Pai. Se dispõe a dizer a Ele: Senhor, pode limpar, Senhor. Começa a fazer a limpa, Senhor, dentro do meu interior, da minha casa, onde estiver. Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Se há dentro de mim ainda sentimentos, ressentimentos, Senhor, limpa agora, Senhor. Todo o altar, Jesus. Toda a podridão que há em nós. Se estamos levantando, Senhor, altares que não são de Ti, ei, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é somente do Senhor Jesus, é tudo dEle. É para Ele. Ele te chamou, te escolheu para Ele. Você é separado dEle. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Jesus. Comece a clamar pelo Espírito Santo, irmãos. Comece a pedir pelo batismo do Senhor. Comece a pedir pelos dons. Comece a pedir pelo discernimento de Espírito. Aleluia. Comece a pedir para o Senhor limpar o teu coração. Comece a pedir para o Senhor purificar a tua mente, as tuas mãos, o teu interior. Porque é chegada a hora. Aleluia. Enche, Pai, enche a vida de cada irmão. Enche, Senhor. Chega, vai dando vida nova, Senhor. Isso em verdade, irmãos. Em adoração ao Senhor. Como quem tem fome e sede do Senhor. Toca nossos lábios. Perdoa os pecados. Espírito de Deus. Sopra sobre nós. Aviva-nos. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Cadê a igreja do Senhor pedindo isso? Aviva-nos, pedindo para Ele transformar a tua vida hoje. Aviva-nos. Não pode
são fogo de palha não permanecerá ao lado do Senhor. Somente os verdadeiros, somente aqueles que estão de fato cheios. Porque automaticamente aqueles que estão vazios do Espírito Santo, irmãos, automaticamente param no meio do caminho. Só vão chegar até o fim aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. A mensagem do Senhor é: preste atenção. Se nós tivermos Deus como centro, Jesus como alvo, a palavra como base e o Espírito Santo como condutor, não tem como dar errado. Nós chegaremos aonde o Senhor quer que nos envie. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu agradeço